Bom, nós já tivemos a proclamação, então, do capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas. Vocês puderam já refletir nas pequenas salas, dando a sua opinião, aquilo que veio no seu coração, o resultado da sua oração desta semana. E agora, então, nós teremos uma apresentação que será feita pela Nelma sobre este capítulo. Nelma, por favor, pode compartilhar. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Duas parábolas: a viúva e o juiz injusto, o fariseu e o publicano. Duas parábolas sobre a oração cristã. A primeira nos ensina que devemos rezar continuamente, e a segunda, que devemos rezar com humildade, pedindo a Deus misericórdia. A viúva e o juiz injusto. As viúvas eram frágeis e vulneráveis na sociedade antiga, e muitas eram amparadas pelos israelitas. Tanto Jesus como Lucas demonstram um interesse compassivo na sua situação. A parábola encoraja a oração persistente. Como a viúva implorava por justiça, assim nós devemos perseverar na fé e na incansável petição a Deus por nossas necessidades. A indiferença do juiz, a angústia da viúva, era uma violação da justiça. O desenrolar da parábola é, portanto, uma vaga imagem da preocupação de Deus por nós. Se um juiz injusto e insensível fará justiça a uma viúva perseverante, o Pai virá ainda mais em auxílio dos seus filhos em oração. A perseverança das nossas preces revela a nossa humildade diante de Deus. Do contrário, quando desistimos de orarmos pela demora de sermos atendidos, por orgulho e prepotência, damos prova que não temos fé nas promessas divinas. Deus sabe o momento de nos dar aquilo que a Ele suplicamos. O fariseu e o publicano. Como o fariseu é orgulhoso, ele será humilhado por presumir que a sua adesão às formas tradicionais de piedade é uma garantia automática da bênção divina. Ele, infelizmente, negligenciou a sua necessidade de misericórdia de Deus. Considerados pecadores e cidadãos de segunda classe pelos fariseus, os publicanos eram cobradores de impostos abaixo a ordens do Império Romano. Por isso, eles não participavam da vida social judaica. Em outras palavras, eram traidores ao povo de Judá. Meu Deus, tem compaixão de mim. Uma oração de humildade e de dependência de Deus. Ao contrário do fariseu, ele não desfila nenhuma de suas credenciais diante de Deus e implora apenas o perdão. Verificamos, portanto, dois tipos de oração. O fariseu nomeia todas as suas obras, todas as suas observâncias, conforme manda a lei, o que não é mentira. Porém, ele confia absolutamente no poder da sua prática para salvar-se e despreza a ação misericordiosa de Deus. E ainda
despreza os que não viviam como ele. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Ao contrário, o publicano reconhece as suas faltas e demonstra arrependimento. Longe do altar, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batendo em seu peito clamava: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. E era verdade mesmo. Opressor do seu povo, traidor da sua raça, mas ele tem consciência disso. E não só disso, mas do fato de que por ele mesmo é incapaz de mudar a sua situação moral. A sua única esperança é jogar-se diante da misericórdia de Deus. Para surpresa dos ouvintes, Jesus afirma que o desprezado publicano voltou para casa justificado por Deus, e não o fariseu. É Deus que nos torna justos por pura gratuidade, e não em recompensa por termos observado as minúcias de uma lei. A humildade é o reconhecimento da nossa limitação humana. As crianças. Faz-se menção nesse evangelho que são as criancinhas que pertencem ao reino dos céus. Algumas mães, querendo que seus filhos fossem abençoados por Jesus, levam até ele suas crianças. Os discípulos, preocupados com a instrução que Jesus pregava ao povo, não deveria perder tempo com os meninos mal chegados à idade da razão e, assim, tentam impedir as crianças de se aproximarem de Jesus. O Senhor, no entanto, os repreende. Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque é delas o reino dos céus. Isso significa que o reino dos céus pertence àqueles que têm qualidades típicas das crianças, como humildade, simplicidade, inocência e pureza de intenção. O jovem rico. Jesus expõe a maior fraqueza do homem rico, seu apego à riqueza terrena. Como seu coração está dado às suas posses, mesmo a perspectiva de obter a vida eterna não conquista o seu afeto por ela. A menos que nos tornemos pobres em espírito, a riqueza terá o mesmo efeito desastroso sobre nós como tem sobre o homem rico. Nota-se que Zaqueu e José de Arimateia também eram ricos, mas ambos preferiram os tesouros maiores do reino, correspondendo ao Evangelho. O homem rico não aceitou a proposta de Jesus, pois era muito rico. Uma pessoa rica é protegida pela segurança que a riqueza lhe dá. Ela tem dificuldade em abrir mão desta segurança. Agarrada às vantagens dos seus bens, vive preocupada em defender seus próprios interesses. Uma pessoa pobre não costuma ter esta preocupação, mas pode haver pobres com cabeça de rico. Então, o desejo de riqueza cria neles uma dependência e faz com que eles também se tornem escravos do consumismo. Um homem de posição perguntou então a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Jesus desvia a atenção de si mesmo e aponta para Deus, pois o que importa é fazer a vontade de Deus, revelar o projeto do Pai. Em seguida, Jesus afirma: Conheces os mandamentos. Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. É importante olhar bem a resposta de Jesus. O jovem tinha perguntado pela vida eterna, queria a vida junto de Deus. Mas Jesus não mencionou os 3 primeiros mandamentos que definem nosso relacionamento com Deus. Ele só lembrou aqueles que dizem respeito à vida junto do próximo. Não adianta se enganar. A porta para chegar até Deus é o próximo.
O homem responde dizendo que já observava os mandamentos desde a sua juventude. O curioso é o seguinte: ele tinha perguntado pelo caminho da vida. Ora, o caminho da vida era e continua sendo fazer a vontade de Deus expressas nos mandamentos. Quer dizer que ele observava os mandamentos sem saber para que serviam. Ouvindo a resposta do jovem, Jesus lhe falou: ainda te falta uma coisa. Vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A observância dos mandamentos é apenas o primeiro degrau de uma escada que vai mais longe e mais alto. Jesus pede mais. A observância dos mandamentos prepara a pessoa para ela poder chegar à doação total de si a favor do próximo. Jesus pede muito, mas ele o pede com muito amor. O moço não aceitou a proposta de Jesus e foi embora, pois era muito rico. Os discípulos que renunciam aos bens terrenos pelo Senhor recebem em troca os bens celestiais. Esses sacrifícios mundanos são compensados ao extremo pelos dons eternos de Deus. Terceiro anúncio da paixão, Lucas 18, 34. Mas eles nada disso compreendiam, e essas palavras eram-lhes um enigma cujo sentido não podiam entender. Bem que Jesus avisou, mas os discípulos não compreenderam o terceiro anúncio da paixão. Parecia algo totalmente fora de questão, um erro de planos. Por que eles não entendiam? Talvez, se eles compreendessem, não teriam coragem de segui-lo. Ou talvez estivessem tão acostumados aos milagres e sinais que Jesus fazia que aquela conversa de sofrimento e morte e ressurreição não se aplicava ao Jesus que eles conheciam. Mas o fato é que eles não entenderam e não queriam falar sobre a paixão que Jesus anunciava. Jesus ainda faz vários anúncios da paixão, em Lucas 9, 22 e 44, 12, 50, 13, 33, 17 e 25. Apenas aqui menciona o envolvimento dos gentios, isto é, daqueles que não são judeus. A paixão e ressurreição de Jesus faziam parte do plano premeditado de Deus. Cura do cego de Jericó. Cura do cego perto de Jericó. Cerca de 17 milhas no Nordeste, perto de 28 quilômetros de Jerusalém, a cidade foi reformada por Herodes, o Grande, a pouco mais de 1 quilômetro da cidade de Jericó do Antigo Testamento, desabitada no 1º século. Marcos chama o cego de Bartimeu. Ironicamente, esse mendigo cego viu a identidade de Jesus de forma mais clara que as multidões que o repreenderam. Moralmente, a multidão representa os que creem e andam com Cristo e que, mesmo que, ainda assim, por vezes, impedem o nosso progresso na vida espiritual. Devemos nos esforçar como cego para superar o desânimo externo e crescer com a força da nossa oração a Cristo. O cego é um personagem que simboliza as pessoas que estão longe de Jesus. Ele é um cego e mendigo, não simplesmente por não ter a visão deste mundo, mas é cego na fé e, também, porque mendiga as alegrias desta vida terrena. Ele deixou seu manto de mendicância quando deu um salto na fé em direção a Jesus. Buscar a felicidade em lugar errado torna-nos mendigos de pequenas alegrias deste mundo, que são passageiras. Jesus saiu de Jericó a Jerusalém, percorre uma subida íngreme, local onde irá morrer na cruz. O cego o segue. Assim, nós também devemos fazer, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus a caminho da ressurreição. Filho de Davi. Um título do Messias,
esperado para trazer a cura de Deus a Israel. Ele também seguiria os passos do rei Salomão, o filho real de Davi, a quem a tradição judaica reverenciava como um grande curandeiro e exorcista. Por que Jesus era chamado filho de Davi? Porque ele era descendente de Davi e herdeiro da promessa de Davi. Jesus era filho de Deus, mas tornou-se homem. Como homem, ele era descendente do rei de Davi. Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. Quando as pessoas se referiam a Jesus como filho de Davi, era no sentido de descendente. José, seu pai, enquanto Jesus estava na terra, também foi chamado de filho de Davi com o mesmo significado. Dessa forma, Jesus era descendente direto do rei Davi. Qual a importância do título filho de Davi? Era o Salvador aguardado pelos judeus. De acordo com as promessas de Deus no Velho Testamento, os judeus sabiam que o Salvador do mundo seria judeu, da tribo de Judá, da família de Davi. Sendo descendente direto, em termos humanos, de Davi, Jesus cumpria todos os requisitos para ser o Messias aguardado, o Salvador. E quando clamamos, Jesus, filho de Davi, estamos reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, após esta reflexão, nós novamente iremos nos reunir nas pequenas salas para continuar a nossa reflexão. Sempre lembrando que agora é o momento de trazer a palavra de Deus para a nossa vida. O que a palavra de Deus me diz hoje? O que a palavra de Deus me questiona, orienta, impulsiona? Sim, porque a palavra de Deus, quando recebida, ela nos impulsiona. O que a palavra de Deus está te impulsionando hoje? E o que você gostaria de responder a Jesus pela palavra que foi anunciada agora? Então, teremos 30 minutos e depois voltaremos para esta sala principal. Até já.